Não, gente, é um prazer estar aqui de novo. Agora, eu hoje sou o host do AC Terça. O nosso objetivo do AC Terça é trazer biomarcadores para poder mudar a prática da oftalmologia. A gente entende que tem muitas formas que a gente tem de potencializar o conhecimento a partir de estudos novos, e o nosso objetivo é trazer sempre aqui para vocês o que tem de mais atualizado, poupando seu tempo, economizando seu tempo, para você não ter que ir lá e descobrir qual que é o estudo importante. A gente traz aqui para você esse estudo, já traz ele mastigado, inclusive com a análise clínica, e é isso que importa no final das contas, é o que você vai levar para o seu dia a dia, o que você vai trazer para melhorar a vida dos seus pacientes que você atende. Com isso, você vai se tornando um médico melhor, vai potencializando o seu conhecimento e vai melhorando a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, esse é o nosso propósito de estar sempre aqui nessas terças-feiras. E hoje o Felipe não pôde estar aqui, mas a apresentação é essa. Ricardo, hoje você vai Ô, falar para a gente Badaró, de um tema mais cirúrgico, né, que é uma complicação, entre aspas, né, uma condição que pode acontecer em pacientes que são submetidos à cirurgia de buraco de mácula, que são aqueles touches que a gente dá. E aí você vai falar para a gente o que a gente faz com essas informações, o que a gente pode fazer para minimizar, né? E o que você entende você falou que vai trazer um caso no final também, né? O que você entende que a gente pode fazer para identificar essas alterações com o CTA, que vai ser o objetivo desse estudo de hoje, que a gente vai discutir. Badaró, desculpa eu te interrompi, mas só para acrescentar que, assim como a gente convida todo mundo para mostrar os casos, para apresentar casos no nosso Grand Round, né, tem que enviar o caso para você, eu também convido quem estiver assistindo aí, se tiver algum estudo que gostou, que acha que quer ouvir nossa opinião, ou que acha que, enfim, que é mastigado, manda para a gente também. Se a gente entender que esse estudo é relevante para todo mundo, a gente apresenta aqui também, não tem problema nenhum, tá? Muito bom, Rosman. Muito bom. É isso mesmo. A ideia da gente é compartilhar esse conhecimento, trazer de uma forma com uma curadoria especializada, como o Badaró falou, né, com experiência de alguns anos e com conhecimento técnico associado. A CTC de hoje parece que foi escolhida a dedo para mim. Quem faz a curadoria dos artigos é o Rosman, e eu já falei aqui algumas vezes do como me incomoda o aspecto do que a gente chama de DOMFIL. Eu vou explicar para vocês no decorrer dessa apresentação o que é isso, de como me incomoda esse DOMFIL e por que eu prefiro, em alguns casos, fazer uma cirurgia de buraco de mácula ou de mácula em geral, sem remover a limitante. Então, esse artigo aqui, ele me ajudou muito a entender mais o que acontece e, principalmente, corroborar com esse pensamento que eu tenho e que eu já venho compartilhando com vocês há algum tempo. Então, eu sou Ricardo Leitão Guerra e eu vou apresentar para vocês hoje o ACT Anface no pós-operatório do buraco macular. Na verdade, um artigo do Retina que vem como objetivo, como ideia, entender melhor os dimples e as alterações anatômicas que acontecem na mácula após remover a limitante. E para isso eu vou começar do beabá, como sempre. A mácula está ali nos 6 milímetros centrais do olho, o centro dela, 1 milímetro central, é a fóvea. Quando a gente olha no ACT, né, que é semelhante a um corte histológico, geralmente os ACTs fazem ali um corte de 6 milímetros pelo menos, 1 milímetro central é a fóvea. Quando a gente olha esse aspecto da retina na histologia, a gente tem a retina neurosensorial e o EPR, né, são as 10 camadas clássicas que a gente vai ouvindo falar, e essa retina está interagindo com o vítreo e se insere com maior força na base vítrea, e que as fibras vão formar ali o vítreo posterior, a base vítrea para posterior, e que vão ficar aderidas, formando a hialoide posterior e em contato direto com a retina. Buraco de mácula, o nome é autoexplicativo. É um buraco, uma solução de continuidade na região da mácula, que normalmente acomete a região da fóvea. Pode ter como causa idiopática ou secundário. Idiopático é um termo mais antigo. O que a gente sabe é que existe um processo de fisiopatologia mecânica, como atração anteroposterior relacionada com o vítreo e uma atração laterolateral, tangencial, relacionada com a limitante interna.
E quando a gente olha um OCT Basecamp, desde o R1 todo mundo sabe olhar esse OCT e ver o vítreo e ver que está faltando um buraco ali na mácula, está faltando um espaço. Tá? Então, esses aspectos do OCT Basecamp eles são muito bem entendidos já pelos oftalmologistas. Mas uma das ferramentas que a gente tem e que todo OCT desde 2009 tem são as imagens Anface, como você olhasse de frente. São os 6 scans, né? Na aula que tem de OCT, de terminologia, a parte básica, que tem no canal do Orbit, vocês vão ter acesso a informação melhor do que são os 6 scans. E aqui um 6 scan passando ali pelo meio da retina neurosensorial, num caso de buraco, a gente consegue ver esses cistos nesse padrão petaloide e a solução de continuidade ali, o buraco de mácula. Mas os 6 scans podem ser utilizados de várias formas. Você pode ter uma análise quantitativa, como um mapa de espessura, temperatura, a imagem de sombras, que seria uma Anface ao nível do EPR. Você pode fazer os cortes por planos, né? Que a gente fala tanto no OCTA, né? A segmentação. Então, a gente pode fazer o Anface ali ao nível da plexiforme interna com a limitante interna e ver mais ou menos o menor diâmetro do buraco e fazer um Anface ao nível da elipsoide, logo acima ali do EPR, para ver o maior diâmetro do buraco. E aqui, 2 buracos com o maior diâmetro semelhante, mas percebam como a configuração nas demais imagens são diferentes. Então, essas imagens, sim, trazem informações para a gente entender e pensar melhor com o buraco. E o melhor exemplo que eu trago para vocês é esse aqui. Então, a imagem superior é um buraco de tamanho maior diâmetro do buraco é maior. No Basecamp, nós já vemos alguns achados de melhor prognóstico do que no caso de baixo, mas percebam como, olhando as imagens dos 6 scans, essas imagens ajudam de uma forma muito mais intuitiva do que você ficar fazendo medida ali do buraco. Então, um buraco maior com melhor prognóstico funcional e anatômico após a cirurgia na linha de cima. A classificação do buraco vem lá historicamente de Guess, datada de 88. Em 2013 veio o IVTS, que enfim, mudou a forma de se classificar e se descrever. Então, a gente já esquece os estágios iniciais, né, do Guess, e o IVTS ele traz a classificação de todas essas alterações de interface da retina neurosensorial. E o que eu vou mostrar para vocês e falar hoje é sobre o buraco macular de espessura total. Lembrando, a única coisa que não faz um buraco é o EPR. Toda retina neurosensorial ela sofre o buraco. E as classificações elas vêm surgindo e vêm modificando à medida que as técnicas cirúrgicas e o entendimento sobre a doença vêm mudando. Então, a gente utiliza mais, né, de 2013, a classificação do IVTS, mas existe o grupo de estudos de Manchester de buraco macular grande e Flávio Rezende, com um grupo bacana de cirurgião, vem propondo novas classificações por conta do tamanho do buraco e cada vez mais a gente ter novas técnicas para poder tratar esse... E aí, a gente vem para a cirurgia. Cirurgia é retirar o vítreo, retirar a limitante e fazer um tamponamento com gás. Essa é a cirurgia tradicional, feita na maioria dos casos dos pacientes para buraco de mácula. Esse caso específico, eu fiz um peeling um pouco maior, né, o que a gente chama de wide peeling, foi uma opção minha no momento, e tamponei com gás e pronto, cirurgia sem maiores surpresas. E o que é que a gente já sabe da literatura? Né? Que a vitrectomia sem o peeling, né, você tirar o vítreo, colocar o gás e tamponar, tem uma menor taxa de fechamento e uma maior taxa de reabertura quando comparada com a cirurgia que faz o peeling. A diferença é que, com o peeling da limitante, existem anormalidades estruturais, né? A Donfield, né? Que é a dissociação da camada de fibras nervosas, e um consequente comprometimento funcional com redução da sensibilidade ao contraste dessa retina. E esse é o aspecto. Então, por isso, às vezes, a gente encontra pessoal que não está muito acostumado, pega um OCT de um paciente, a mácula está toda ondulada, o paciente fala, não, fiz cirurgia de buraco de mácula. Pensa que a pessoa arrancou mecanicamente. Não, isso é um aspecto que acontece, que a gente chama de Donfield.
O Dönfeld, ele aparece clinicamente como o que a gente chama de inner retinal dimples, que são ele descreve como edge shaped, né, como se fossem em aspecto de cunha, lesões de aspecto de cunha na superfície da retina. E essas lesões, elas aparecem melhor no canal azul, é um canal que pega mais superfície da retina, na imagem anfácia, o nível da limitante interna, e no OCT Basecamp, com essas áreas faltando ali, né? E quando a gente avalia quantitativamente, há uma redução da espessura da camada de células ganglionares e da camada de fibras nervosas da retina, nessa região onde tem os dimples. A fisiopatologia ela não é bem entendida, né? Utilizando ERG, foi mostrado que existe uma alteração que sugere uma alteração, uma disfunção de células de Miller, e por isso acredita-se que quando se faz o peeling e você tira aqueles processos das células de Miller, que eles chamam de foot plates, você acaba arrancando ele e, enfim, acaba gerando essa alteração anatômica. Mas aí vem a brecha que o artigo pegou, a lacuna do conhecimento, que era o seguinte: existe um insulto isquêmico, existe uma lesão vascular que contribui para esse dano nas células de Miller, e eles tiveram essa ideia com base em estudo histológico de limitante interna removida, que apareciam algumas células, alguns componentes vasculares. Então, com isso, eles criaram o objetivo, né, que é sempre um verbo, né, determinar se existe uma evidência de alteração microvascular que pode levar aos dimples, né, ao desenvolvimento do Dönfeld, utilizando o ACTA, e também investigar, pesquisar, tentar entender melhor o curso natural e essas alterações estruturais que nós encontramos nos pacientes pós-cirurgia com peeling. E aí vem, para a parte de metodologia, o desenho do estudo não fica claro, tá? A metodologia dele está pobre, não entenda como ruim, mas está pobre, ele não descreve o tipo do estudo, em um momento ele fala que é prospectivo, em outro momento ele fala no passado. É um estudo da Universidade de Columbia, no Canadá, e ele incluiu pacientes tratados com cirurgia para buraco de mácula, que fizeram follow-up de 6 meses, que tiveram exames com qualidade. E excluíram, né, cirurgia prévia, alterações maculares antigas, dificuldade de fazer a posição no pós-operatório e buracos maculares secundários. Todos os pacientes fizeram um exame oftalmológico que ele descreve como comprehensive, antes e depois, mas ele não descreve o que foi avaliado dessa avaliação. E sobre os aparelhos, as ferramentas utilizadas, foi utilizado o Sirius 5000 e em 3 casos foi utilizado o Heidelberg. Não há detalhes sobre a captura, a densidade vascular, enfim, como foi feita, mas ele fala da área estudada de 3x3 e de 6x6 milímetros centralizados na fóvea. Fala sobre a segmentação do complexo vascular superficial, ou plexo capilar superficial, e fica um pouco confuso na hora dele explicar qual foi o limite superior e inferior. O que eu entendi é que ele utilizou o padrão ali do aparelho, e aí ele deixa descrito lá como o aparelho faz. O ACTA foi realizado em todos os pacientes pré-operatório, 1, 3 e 6 meses após a cirurgia, e em 3 pacientes foi feito um ACT também, 1 semana após a cirurgia. E aí ele não explica por quê, como, nem nada, mas foi feito também. E essas são as imagens que eles geraram. Então, na linha de cima, o anface estrutural, na linha do meio, o Basecamp, e embaixo o anface angiográfico. Para análise desses achados, né, dessas imagens que ele gerou, foi medido a densidade vascular e a espessura da retina nos anéis do ETDRS, no círculo interno e no círculo externo, nos 4 quadrantes de cada um, né, superior, inferior, temporal e nasal, e também de todo o círculo interno e de todo o círculo externo.
E aí ele vem para uma análise qualitativa, estrutural, do corte seccional e das imagens anface, que foi calculado o número de dimples e área, mas em nenhum momento ele cita como, quem, qual foi o aparelho, o software, como foi feito, se teve acordo entre avaliadores, enfim. Ele apenas diz que fez. E descreve a técnica cirúrgica, né? Todos os aparelhos operados com 25 gauge do Constellation, pela técnica pinch and peel, peeling convencional, não usou inverted flap, e utilizou a indocianina para corar todos os casos, exceto um, que ele descreve como corado com o azul de trypan. Não é uma coisa comum a gente usar, mas enfim. SF6 em 10 óleos, C3F8 em 3 óleos, e não diz por que também foi utilizado, por que foi optado por isso. Descreve a parte estatística, os testes que foram utilizados e para quê, com o intervalo do P para ser considerado estatisticamente significativo, e aí já vem para os resultados. Os resultados foram 3 óleos de 13 pacientes, 10 mulheres e 3 homens. Não fala sobre pacientes excluídos, não tem uma tabela de dados demográficos, o que acaba sendo mais chato da gente ter que procurar ali no texto. Então, foram uma média de 70 anos por paciente, 5 pacientes com buraco grande, 5 com médio, 3 pequenos. Ele utilizou aqui o IVTS, apesar de não estar descrito no texto, tem a referência ali com o número 18, que refere ao artigo do IVTS. Foram, com média de acuidade visual pré-operatória 20/50, 9 pacientes fásicos, 55% desses pacientes desenvolveram catarata no pós-operatório com comprometimento visual significante, e o pós-operatório, a média da visão, foi de 20/60. E aí já começa a pancada, né? O resultado dele, ele já traz logo no início, mostrando que a densidade vascular comparada no pré e nos pós-operatórios do círculo interno não teve alteração, no círculo externo também não teve alteração, então ele não achou, né, aquele primeiro e principal objetivo dele, que era entender se havia uma injúria vascular. Ele vem para a espessura e aí os resultados começam a ficar interessantes, né? Então ele mostra que há uma redução progressiva da espessura do pós-operatório 1, 3 e 6 meses em todos os subcampos, tá, nesses pacientes. E quando ele vai avaliar a parte com uma semana, ele faz uma tabelinha aqui com uma semana, também ele percebe que há esse aumento, essa redução progressiva. Para o círculo externo, também é semelhante, e no círculo externo, a espessura da retina na primeira semana em todos os subcampos, ela é maior do que era antes no pré-operatório, né? Então, isso já é um outro ponto que ele vai discutir mais na frente, mas primeiro a retina aumentou a espessura e depois ela começou a descer. A comparação dos 6 meses, né, para os 12 meses, ele teve 3 casos que ele avaliou. Ele mostra que em todos os subcampos, dos 6 para os 12 meses, houve um aumento da espessura, né? Então, vinha descendo até os 6 meses e para de descer, sobe um pouco ou se mantém estável ali. E o aumento do número de dimples, né, das lesões da Donfield, ele vai crescendo tanto em número quanto em área, progressivamente até os 6 meses, e nos 3 casos que ele avaliou depois de 6 meses se mantinha estável. Então, ele conseguiu trazer algumas informações interessantes, como que o Donfield ele é primeiro detectado após um mês de cirurgia, ele cresce, aumenta em quantidade e área até os 6 meses, e que não tem nenhuma diferença ou há uma tendência para diminuir esses espaços aos 12 meses. E esse foi o primeiro estudo que utilizou essas imagens anface para a avaliação quantitativa dos Donfield. Então, ele na discussão, ele traz, né, essa redução da espessura, principalmente no subcampo temporal superior e inferior, e ele fala que acontece, né, por conta da lesão ou da redução da espessura das células ganglionares e camadas de fibras nervosas,
E por que diminui? Porque no pós-operatório inicial há um edema da camada de fibras nervosas. Quem usa aparelho com varredura infravermelho vê aquelas linhas escuras, né, que o pessoal fala, teve touch. Às vezes não, às vezes ali é um edema na camada de fibras nervosas que tende a se resolver cerca de 2, 3 meses e aí começam a aparecer as lesões. Então a gente acredita que o Dônfilo, o edema ele vai tomando espaço e depois que ele vai melhorando, vai aparecendo. Sobre a fisiopatologia, não é bem entendida, a hipótese é que são espaços ali onde foram arrancados esses processos das células de Miller, e quando você arranca o processo da célula de Miller, nem sempre você arranca só a parte de cima, só o foot plate. Às vezes você arranca em profundidade e não dá para saber o quanto que arrancou. Então, por isso que ele acha que algumas áreas aparecem mais e outras. E fala também da preferência, né, de acontecer mais temporal por causa por ter um número maior desses processos na região temporal. Existe, inclusive, a descrição de uma leve mobilização da fóvea mais para nasal no pós-operatório dos pacientes que fazem peeling de mácula, e aí eles acreditam que essa mobilização pode também ajudar um pouco no aparecimento ou na predominância dessas lesões pré-temporal. E aí o que eu achei super interessante é que há uma gliose reativa e uma certa regeneração desses processos das células de Miller que acontece ali por volta dos 12 meses. Então, no N desse estudo, ele encontrou ali em 3 casos um aumento, né, da espessura naquela região nos 12 meses ali após o peeling, né? Então, o que pode ser por essa gliose reativa. E aí, na discussão, o objetivo principal que ele descreve primeiro, que ele traz os resultados primeiro, ele deixa no final para falar que, utilizando o ACTA com a metodologia que eles fizeram, não foi observado uma alteração vascular que justificasse a formação, o aparecimento desses Dônfilo. E aí tem antes de eu chegar aqui no final, tem as limitações do estudo, né? Ele lista algumas ali no final, bem superficial, aquele negócio, o N, a amostra, mas tem uma limitação desse estudo que, para mim, ela é muito importante, que é a que ele utilizou para medir, o que ele utilizou como medida foi um mapa de espessura macular, e não um mapa de espessura segmentado na camada de células de fibras nervosas e células de Miller. Então, se você teve uma lesão mecânica, se você por acaso teve alguma alteração em outra camada da retina que levou àquela redução da espessura, nesse paper ele não tem como excluir, já que ele utilizou essa metodologia de espessura de toda a retina neurosensorial, o que para mim seria melhor, mais prudente, utilizar aqueles mapas de glaucoma, de espessura de células ganglionares, com células de fibras nervosas, para entender melhor. E todos esses aparelhos eles têm a possibilidade de você fazer essa segmentação. Como conclusão, o insulto isquêmico não foi identificado como fator contribuidor para a formação dos dimples, e ele conta a história de que o dimple começa a aparecer cerca de 1 mês, aumenta progressivamente em número e área até o 6º mês, que ocorre provavelmente por uma avulsão, né, dali dos foot plates das células de Miller, com algum grau de comprometimento de profundidade, e assim que o edema melhora, começa a aparecer, né? Por isso que ele demora um pouco para aparecer. E esse artigo, para mim, ele não traz a parte fisiológica, a parte funcional ali do olho depois disso. Tem algumas questões de metodologia, mas esse artigo ele trouxe muita informação qualitativa, e a discussão dele é muito rica em buscar na literatura o que tem já de fato. Então, ele vem como um artigo original, mas ele tem uma discussão com uma revisão muito bacana, e que até chegar na revisão eu fiquei meio que fazendo críticas ao artigo, e eu entendi que na revisão ele fez todo aquele apanhado. E, Ricardo, como é que eu aplico isso na prática, né? O que é que eu faço na prática? Então, deixa eu trazer para vocês um caso meu do dia a dia,
Então, foi um paciente de 64 anos, com acuidade visual de 20/200, pseudofásco, com um buraco de mácula. Esse buraco tinha essas medidas, e essas medidas aplicadas para os índices de prognóstico tinham 2 índices de bom prognóstico. E quando a gente olha o aspecto, né, nas imagens, no C-scan, no mapa quantitativo, dá para perceber que é um buraco que tem cistos ali, aquela parte mais escura em volta do buraco na primeira imagem, no shadowgram. A gente tem uma espessura aumentada, 360 graus, sem nenhuma distorção ali do buraco, então ele está redondinho, tem tecido para encostar. E no mapa Anface dá para ver que o menor diâmetro do buraco ali na imagem da direita está cercado de cistos bem simétricos. Enfim, é um buraco que você olha e fala, pô, esse buraco ele vai fechar. E a cirurgia é a que eu mostrei para vocês. Apesar de não ser um buraco grande, a limitante estava saindo em bloco. Foi feita a técnica de pinch and peel. Inicialmente eu ia fazer um peeling menorzinho, e quando eu comecei a rodar aqui, ele abriu, eu fiz um wide peeling, que é uma técnica que normalmente eu uso para pacientes que têm um buraco maior e tal. Eu que não gosto de peeling, fazendo um peeling desse, né, o pós-operatório, a função visual foi muito boa, 20/30, um aspecto anatômico bom até esse pós-operatório. A parte estrutural, né, o C-scan, bem, aqui dá para perceber como reduz mesmo a espessura temporal. E a imagem, eu não sei se está boa para vocês, mas dá para ver os dimples aqui, bem pequenininhos, né, na área onde foi feito o peeling. E fazendo o ACT de 6 por 6 milímetros, perceba que está ele todo com o Donfer, porque eu fiz o peeling extenso. E aí, quando a gente faz o de 9 milímetros, tem quase 9 milímetros de peeling, é um peeling bem grande mesmo. E essas imagens Anface ajudam, no caso, se a gente for reprogramar uma cirurgia, entender um pouco melhor do paciente. Então, esse era o caso que eu queria mostrar para vocês, o artigo. Estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas. E falo, Rosman, obrigado, cara, adorei apresentar esse artigo, viu? Fala, Ricardo. Não, eu tento mesmo colocar mais ou menos de acordo com os gostos, né? Para você ter gosto de ler o artigo e discutir. E eu queria te fazer uma pergunta. Você tem, não sei se na sua revisão ou o próprio artigo falou alguma coisa sobre microperimetria ou ERG nesses pacientes ou não? Na introdução, ele traz a parte do ERG, descrevendo que há uma alteração na onda B e que sugerindo uma alteração na camada de células de Miller, mas ele utiliza isso na justificativa ali do paper, mas ele não discorre sobre nada funcional na discussão e no decorrer do paper. Tá, legal. Não, assim, a primeira situação, acho que é um artigo que levou muito em consideração a questão anatômica. Eu acho que ele fez bem de fazer dessa forma, até porque esse negócio de não fazer catarata junto, né, com a média de idade de 70 anos, isso é coisa americana, né? Americano canadense, né? Que você falou? Canadense. Enfim, daquelas bandas, porque eles têm muito essa questão de segmentação de especialidade, né? Então, o cirurgião de retina não faz a catarata, e depois daí o cara da catarata tem que ir, ou então tem que ir junto. Eu acho que isso que talvez ajude a justificar essa questão, e aí realmente, do ponto de vista funcional, ia ser uma análise meio torta, né? Se não fazer catarata nos pacientes de 70 anos. Então, acho que ele fez bem de seguir na linha anatômica. Essa questão do aumento e diminuição da espessura, a gente vê mesmo na prática, né? Então, ou ele fica, depois de um peeling, com a retina mais achatada, ou faz aquela esquise, né? Então, não é nem um edema, às vezes você dá o anti-inflamatório, às vezes eu dou um citrolac, e você vê que não reduz a espessura, porque, na verdade, não é edema, é esquise retiniana, e talvez tenha a ver com essa questão da célula de Miller, da desestruturação interna da retina, que deixa aquela espessura aumentada. Eu estava pensando aqui no Donfer, né, porque quando você faz um corte Anface de uma área irregular, você deveria ver de forma aleatória alguns buracos mesmo, né? Se fosse só
a irregularidade da superfície interna da retina, mas não é isso que você vê. Você vê o DONF organizado na linha das camadas de fibra, né? daquele jeitinho do desenho das camadas de fibra. Então, eu já não esperava muita alteração do ponto de vista vascular, porque não tem muito porquê da alteração vascular. Eu acho que nesse sentido valeu muito mais a pena a orientação das imagens estruturais ANFACE que o artigo dá. Se fizesse uma correlação funcional com ERG ou com microperimetria, seria fantástico. Aliás, não tenho conhecimento se tem com microperimetria, até imagino que tem, mas se não tiver, acho que é uma excelente ideia de estudo. E bom, eu acabei indo para o outro lado e esqueci o que eu estava falando. Mas acho que é isso. Acho que a questão do ANFACE foi muito mais interessante do ponto de vista anatômico do que a questão vascular. Acho que não teria muito por que ter isquemia ou alterações de perfusão. Mas eu achei interessante, cara, que ele trouxe a justificativa do porquê que ele estava olhando o ACTA. Ele não chegou e falou assim, vamos ver o que dá, se o ACTA tem alguma coisa. Não, ele veio para análise histológica da limitante retirada, e aí dessa análise que encontrou as células do endotélio vascular, e aí que veio a ideia de uma possível disrupção vascular que comprometesse, como a gente tem no caso do APAM, por exemplo. Né? Uhum. Então, a dúvida e a pergunta que ele fez para responder foi muito legal. E a resposta ela é válida, apesar de ser negativa, né? Isso não diminui o paper, muito pelo contrário. Sim. A gente entende que ela é muito mais mecânica do que vascular. Isso, por um lado, deixa a gente bem tranquilo. E aí, no final da discussão, cara, ele traz aquela ideia daqueles sangramentos que acontecem quando você está tirando a limitante. E o sangramento ele não é porque você toca na retina, né? Eventualmente você está tirando ali a limitante, tem aquele sangramento, e ele especula um pouco sobre o que pode acontecer, e ele fala que esse paper falhou em mostrar que aquele sangramento tem algum comprometimento para o paciente. Então, isso deixa a gente mais tranquilo de operar, ver aqueles pontinhos sangrando e saber que aquilo ali não vai estar relacionado com nada, né? Isso eu achei muito legal. Eu acho que é excelente, ele não falhou, na verdade, né? Ele acertou em mostrar para a gente que não tem alteração vascular, porque seria uma coisa grave um comprometimento vascular na mácula pós-peeling, né? Ainda mais nesse momento que a gente fica nessa de, como você falou mesmo, faz peeling, não faz, deixa, né? Então a gente num período tirou peeling, fez peeling de todo mundo, tirou limitante de todo mundo, agora você já começa a não, esse caso aqui é diabético, mas vou deixar, não tem tanta atração, né? Então ajuda a gente a direcionar e exatamente para isso, para não fazer o peeling quando não é necessário. Existem alterações anatômicas subjacentes ali que a gente não sabe muito bem para que lado vai. Então eu acho que é interessante também o fato de surgir, né? Por que vai surgir isso depois? Será que esse edema esconde essa alteração anatômica e depois que o edema vai diminuindo, elas ficam mais evidentes, né? Porque, sei lá, 6 meses depois de começar a ter 3 meses, 1 mês, sei lá quanto que você falou, começar a aparecer o dimples, né? É outro dado que eu achei bem interessante. Eu vou aproveitar aqui, Badaró, antes de você comentar, deixa eu abrir aqui um site muito legal e mostrar para vocês aqui. Então, tem um banco de casos aqui da gente, que é o retinography.org. Quem não conhece pode utilizar. Ele é uma plataforma mais para celular, né? Mas aí dá para você ver bem, usa bem o zoom. Percebam aqui, ó, como há uma alteração. Quando a gente vai passando, olha o canal azul aqui, ó, como pula no canal azul. Nos outros, já não aparece tanto. O verde aparece menos, o vermelho já não aparece. O aspecto no ACT, né, com esses dentes nessas áreas faltando da camada de fibras nervosas. A imagem é ANFACE. Aqui o quantitativo, né, o mapa de espessura macular, e perceba que tem aqui os campos, né, que ele estudou, mas quando a gente vai para o mapa de espessura
da camada entre a limitante com a plexiforme interna, olha como aparece muito mais gritante, né? Então, é por isso que eu achei que ele devia utilizar esse quant na avaliação dele e não o outro, né? Tem esse caso, tem mais um caso que eu vou mostrar para vocês também. Depois vocês podem vir aqui com calma para olhar. Mais um paciente. Esse paciente foi uma membrana EP com síndrome de extração vitromacular, foi feito um peeling menor, ficou um pouco de membrana, houve uma contração aqui, e no canal azul dá para ver bem o Dónfilo, né? Aqui menos evidente, mas tem aqui as áreas faltando. Para quem quiser depois com calma olhar o aspecto faltando aqui do ACT. Badaró? Oi, eu tenho alguns comentários em relação a esse estudo, sim, né? Primeiro, só complementando isso aí que vocês estavam falando agora há pouco, é muito legal o estudo que ele percebe uma coisa, formula uma hipótese e responde àquela hipótese, né? Eu acho que foi isso que esse estudo fez. Esse estudo chegou a uma conclusão, e conclusão negativa não significa que não tenha resposta, né? É totalmente diferente. Falar não é totalmente diferente de não falar nada. Então, eu acho esse estudo válido de falar que ele não acha que tem relação com a parte vascular. E isso eu acho que é uma geração de conhecimento também, né? Falar que não já é uma forma de gerar conhecimento para a gente. E ele é um estudo descritivo, né, Ricardo? Como você falou aí, ele não tem a metodologia dele não ser muito clara, parece que ele foi um estudo mais descritivo, contando do que exatamente provando uma fisiopatologia que ele realmente conseguisse explicitar para a gente aqui. Eu considero isso aqui um estudo mais como um estudo descritivo, com formulações de hipóteses no final, né? Foi isso que você falou para a gente aí, porque a própria fisiopatologia fica em dúvida de como que essas alterações aparecem e tudo, podendo ser relacionado a essas alterações aí das células de Miller. Tem um outro ponto que a gente não conversou aí, e que eu vejo que os estudos americanos eles nunca levantam esse ponto, que eles usam indocianina para fazer peeling de membrana limitante interna. Indocianina, gente, é um negócio que a gente não usa nem aqui no Brasil, né? Existem muitas evidências de toxicidade. Quem já teve a oportunidade de usar, apesar de ser uma coisa, na prática, não se usa muito, mas quem já teve a oportunidade de usar, a limitante interna ela fica muito mais firme, né? Parece que você está tirando uma membrana muito mais espessa do que quando você realmente tira a membrana limitante interna corada com azul de brilhante. Parece que a gente tira mais coisa. A sensação que eu tive é essa, né? Às vezes que eu usei, é que a gente tira a membrana limitante interna e de que vem mais alguma coisa junto, né? Pelo menos vocês podem até falar a experiência de vocês aí também com relação a isso. E os estudos americanos, pelo fato deles usarem a indocianina lá, eles não citam a possibilidade dessa toxicidade pelo corante e da lesão anatômica que a gente pode estar causando baseado no uso desse corante também, né? E esses pacientes que foram trazidos nesse estudo foram pacientes que, na prática, quase todos foram feitos peeling com membrana, da membrana limitante interna, com a indocianina, exceto um que foi usado o azul de Tripan, que nem é o corante que a gente costuma usar aqui no Brasil também. Então, eu vejo que, apesar dele não ter trazido essa discussão aí no estudo, porque os estudos nunca, dos americanos e os canadenses, enfim, os norte-americanos não trazem essas discussões para a gente quando eles falam sobre indocianina, porque eles consideram isso um normal, eu vejo isso como um contraponto, sabe? Que deveria estar lá na discussão se a própria indocianina não poderia ter relação com essa lesão das células de Miller, ou, se não for uma lesão de célula de Miller, com uma possível toxicidade causada pelo corante, que, na prática, a gente sabe que essa toxicidade ela pode ser, e não deve ser negligenciada, ela pode ser realmente presente, e a gente aqui no Brasil não pode negligenciar, sabendo que existem muitas evidências de que a indocianina é tóxica para a cirurgia de retina. Então, é isso que eu queria levantar esse ponto também, que eu acho que é um ponto contra a história toda que a gente falou desse estudo aqui. Excelente, Badaró. Só fazer um comentário. Fala. Rápido, Rosman. Eu não tenho idade de ter operado com indocianina. Quando eu comecei a operar, já não podia mais. Mas o americano ele mudou a concentração, e eu escuto exatamente esses relatos.
Uma coisa que eu posso falar é que, sem dúvida, a gente está no caminho certo comparado a eles no não uso da indocianina. Se já foi comprovado que tem toxicidade, se não se entende bem o porquê, né, não é diminuir a concentração e continuar usando, né? Agora, tecnicamente é mais difícil fazer um peeling com azul brilhante do que com a outra lá, com a indocianina. 2 comentários aqui, um para levantar uma bola para uma discussão, que eu acho que é interessante, e a segunda é que a gente faz a pergunta e ao vivo a gente responde, né? Eu fui logo procurar aqui do PubMed, tinha algum estudo relacionando o Dófilo com microperimetria, tem. Eu achei uns 2 ou 3 aqui, mas todos eles falam que não tem alteração microperimétrica em pacientes com Dófilo, tá? Então é mais um dado que tranquiliza a gente, né? O dado angiotomográfico e o dado microperimétrico, que é uma alteração anatômica que a gente ainda não sabe muito bem para que lado vai, mas até que se prova o contrário, não altera a sensibilidade da retina e não altera a perfusão macular, tá? Então, todos podem respirar aliviados. O segundo dado que eu queria só ver aí como é que o Badaró faz, se alguém aí também que está escutando tem algum comentário sobre isso, vi que você fez o azul com uma cânula, que não era uma soft tip, era uma hard tip, não é isso ou não? Ou estou errado? Uma hard tip, e você chega perto e vai soltando aqueles jatinhos assim. Eu já tive numa dessa que às vezes está um pouquinho entupida, às vezes você já usou uma 10 descartável, etc. E coloquei azul brilhante debaixo da mácula. Acho que muitas pessoas já tiveram, enfim, às vezes em congresso a gente vê, eu tive uma experiência, e aí tem a ver também com o que o Badaró falou, porque na época eu era mais criança, e eu fui querer tirar, fui querer mexer, enxaguar com líquido para tirar aquele azul. Era uma membrana ép, não era buraco, então entrou embaixo da retina mesmo. E o azul brilhante, depois eu fui ver, ele não é tóxico para a retina. Então, você pode deixar o azul brilhante lá debaixo da retina, vai ficar azul, é feio, e depois aquilo ali absorve e acabou o fim de papo, entendeu? Então, o que eu fiz para tentar remover o azul brilhante, com certeza foi muito mais agressivo do que se eu tivesse simplesmente largado lá. E depois disso também eu passei a não usar mais a cânula. Eu passei a fazer com um jato com agulha de insulina lá de cima. Eu tenho uma distância muito maior, o jato chega com menos velocidade na mácula. Enfim, talvez hoje, se eu fizesse com a cânula, talvez eu fosse muito mais prudente do que eu era na época, mas, enfim, depois disso eu passei a usar com agulha de insulina, nunca mais tive problema e dá para corar tranquilamente, perfeitamente, você vê a limitante interna numa boa. Não sei se já fizeram de forma diferente ou o quê. Eu costumo fazer com a cânula perto da retina, injetando aos pouquinhos ali, como foi passado no vídeo. Às vezes, se for uma soft tip, eu posso usar, não me incomoda também, considerando, enfim, um material de qualidade. Enfim, faço ali um pouquinho. Não gosto da ideia de fazer troca. Acho que a troca para você colocar o azul e depois você destroca. Se o paciente ele é fásico, aí pode ficar algumas bolinhas do vítreo anterior e atrapalhar para a cirurgia, demora mais e tal. Não vejo necessidade. E gosto de chegar bem perto, Rosman, na hora de recorar. Então, hoje, comecei a fazer o peeling, não tinha corado muito bem, mas deu para fazer 180 inferior, 180 superior, e aí eu fui corar, e aí você chega bem pertinho e vai na borda ali onde está, e você só cora aquele lugar da borda, que aí você consegue pegar ali, parece que ele cora mais se ele pega embaixo da limitante, né? Você consegue encontrar onde está mais levantado. Com cuidado, tem que ser seringa boa, enfim. E testar antes, né? Testar antes. Hoje a minha instrumentadora, a minha instrumentadora me deu uma cânula cheia de ar. Jota eu que não testei. Né? Justa causa, claro, demitida, não volta.
Existem várias formas de em aumentar a chance de você conseguir corar efetivamente ali a região da polo posterior, né? Uma delas que vocês estão comentando aqui é fazer uma meia troca e colocar o corante para ele ficar mais concentrado e evitar de dissipar para a cavidade vítreo inteira. Mas isso aumenta a probabilidade desses erros que você estava comentando agora há pouco, né, Ricardo? E também aumenta o risco de toxicidade, tá? Isso daí a gente está aumentando a concentração que está realmente encostando ali na retina, apesar do risco de toxicidade com os corantes que a gente usa aqui no Brasil serem baixos, ela também não pode ser descartada. Outra possibilidade que existe são alguns corantes que são, ao invés de serem feitos com água destilada, eles são feitos com água adulterada, que é uma água mais pesada, e aí essa água sendo mais pesada, o corante, por gravidade, ele vai se depositando ali no polo posterior e aumenta a probabilidade dele corar, só que também é a mesma coisa, a gente está aumentando a concentração, tem risco de você aumentar o risco de toxicidade também. E uma outra coisa que... Glicose hipertônica, né? A glicose hipertônica faz o mesmo efeito, essa é a mesma ideia aí. Glicose hipertônica também. A outra hipótese que a gente tem é tentar colocar o mínimo de corante possível dentro do olho, desde que você realmente consiga corar. E aí eu acho que essa que é a grande balança que a gente tem que chegar aqui, né? É uma balança que a gente tem que equilibrar qual que é o ganho e o benefício e o dano que a gente pode causar estando numa cirurgia de mácula, né? Isso daí serve para o corante, serve para a força que você vai usar na pinça, serve para saber qual pinça que você vai usar. Isso tudo tem que ser muito avaliado com muito cuidado, porque o que eu considero? A cirurgia ela tem que ser efetiva. Efetividade não significa que ela tem que ser rápida, efetividade não significa que ela tem que ser lenta. Você tem que entrar, corar com efetividade, tirar o que você precisa tirar e sair do olho. Isso tudo de uma forma rápida. E aí que eu acho que esses corantes que a gente usa no Brasil, eles trazem essa tranquilidade para a gente, que você consegue corar com uma capacidade muito boa, a limitante interna. A gente usa o azul brilhante para corar a limitante interna e tem uma capacidade excelente de você conseguir identificar a limitante interna e, à medida que você identifica, você vai tirar ela rápido e sai da retina, trazendo pouco toque, pouco touch ali na retina e diminuindo a probabilidade de um dano anatômico que a gente possa causar. E também essa questão que a gente está citando aqui hoje do Dônfilo também, que é relacionado ao trauma cirúrgico ali no intraoperatório. Então, eu tento levar isso sempre de mensagem para mim quando eu estou operando, sabe? É tentar fazer a cirurgia o mais eficaz possível, lembrando que ela não pode ser rápida demais, porque se você for rápido, pode ser que você tire com muita força as coisas, e aí a sua força danifique as estruturas oculares, mas também ser lento demais também não é vantagem, tá? A cirurgia, ela não pode ser lenta demais. Cirurgião não é o melhor cirurgião não é o mais rápido, mas cirurgião lento também não significa que ele vai ser um bom resultado, né? Não significa que ele vai ter bons resultados. A gente tem que conseguir equilibrar essas duas coisas aí. Rosman, você foi fazer sua pesquisa, eu fui fazer a minha, tá? Papers de 2012 do British Journal, sensibilidade da retina reduzida após peeling. Com microperimetria? Não, com ERG. Pois é. Então E agora, hein? tem evidência. Quanto que isso atrapalha na prática, não sei. Eu sei que atrapalha muito mais ficar com buraco do que essa redução. Mas, enfim. Laís, ela fez uma pergunta aqui. Laís fez uma pergunta aqui sobre circunstâncias para reoperar um buraco de mácula que não fechou e em relação ao efeito deletério do Dônfilo nesses casos, né? Se vale a pena. Então, sobre o efeito deletério, o Rosman já foi pesquisar e já trouxe. Eu tenho aqui o meu contraponto. Então, a gente tem evidência mostrando que tem enfim, que não tem. Tem o lado que você quiser pegar. Sobre reoperação de buraco. Então, eu vou te falar aqui na clínica, né? Eu reoperei um buraco esse ano, eu acho. Foi esse ano, não foi, Giovana? Foi. Eu reoperei um buraco esse ano, que foi um paciente que tinha um buraco muito pequeno, com uma síndrome de tração vitromacular, tinha vítreo aderido, e eu fiz a cirurgia sem o peeling. E a segunda cirurgia eu fiz um peeling convencional, foi até um dos casos que eu mostrei na aula. Então, se você tem a limitante, eu acho que a cirurgia é para limitante. O que eu penso sobre essas cirurgias, eu concordo com o Rosman que jogar um defunto dentro do buraco não é melhorar a visão do paciente.
Se você tem um buraco que a borda abaixou, o tamanho do buraco está menor, você não tem cuff, você não tem nenhuma alteração, por mais que ainda haja aquele espaço, considere essa uma cirurgia de sucesso, tá? Porque você conseguiu posicionar ali as bordas, não tem tecido para chegar e, eventualmente, não adianta você jogar um defunto ali dentro, cortar a retina, ficar reoperando para tentar juntar aquilo, né? Sobre essas técnicas novas, né? E uma técnica que tem feito muito sucesso é a de você fazer aqueles bolsões de BSS sub e depois fazer uma troca para o tecido escorregar, que faz bastante sentido. Entretanto, o que eu estou sentindo falta de ver nos relatos de caso que eu vejo sobre isso é o estudo da autofluorescência. Quando a gente faz o pinch naquelas regiões ali para fazer a injeção do BSS subretiniano, há uma lesão ao nível da PR, às vezes essa lesão não é pequenininha do tamanho da agulha, tá? Às vezes no influxo do fluido você tem uma lesão maior, e você fazer isso ali em 4 pontos em volta da mácula não é uma coisa agradável. Então, eu fico um pouco preocupado com essas técnicas novas. Acho que para casos selecionados, você pode considerar, tendo um protocolo de pesquisa, explicando ao paciente que é uma coisa, enfim, off-label, mas não gosto. Agora, se você tem um buraco que se operou lá, tirou a limitante e está com aquelas bordas elevadas, com cuff e tal, vale você reoperar. Depender do peeling, do status da limitante, você aumentar esse peeling ou tirar, às vezes fica um pouco de limitante ali na borda, e utilizar um tamponante de longo prazo, né? E tentar trabalhar aí esse tamponante, tá? Eu iria por esse caminho. Badaró Eu concordo com tudo que você falou. Na verdade, até uma das teorias da questão do transplante de retina é que, na verdade, quando você coloca o transplante, de alguma forma você promove uma contração das bordas do buraco, e essa aproximação, essa tração centrípeta traria essa possível melhora da visão, e não necessariamente uma conexão da retina com o transplante, né? Que é uma coisa que para mim não tem sentido nenhum. Eu já conversei a gente já discutiu algumas vezes isso, já conversei com algumas pessoas que fazem muito isso. Eu já fiz 3 pacientes, tem mais um para fazer, porque é um buraco do tamanho do nervo, e não consigo ter outra criatividade para fazer nada, ele já operou e não fechou. Mas sim, realmente não acredito. Acho que essa questão da contração é a melhor teoria que eu já ouvi sobre o transplante ou sobre qualquer outra coisa que você coloque no buraco. Aliás, fica a dica quando vocês forem estudar estudos de buraco recidivado ou técnicas alternativas, olha lá se teve melhora da visão, porque é muito comum esses estudos mostrarem que teve 90% de fechamento e eles escrevem pequenininho lá embaixo, mas não houve melhora da visão. Entendeu? Então, se você coloca alguma coisa no meio, eventualmente vai fechar, né? Vai mostrar lá ter sido fechado, não quer dizer que teve algum tipo de recuperação funcional. E eu concordo com o que o Ricardo falou. A melhor técnica alternativa é, se você não fez o peeling, faça. Se você fez o peeling, aumente e use um tamponante de longo prazo, um óleo de silicone, preferencialmente, e não gás numa reoperação. Tá? Vamos dizer, uma técnica tradicional de reoperação, mas que eu já fiz uma vez só e deu certo, né, nesse meu paciente. Mas é que realmente buraco de mácula 90% fecha, né? Então é difícil você ter muita reoperação. Eu vou fazer uma complementação do seu comentário. Buraco de mácula bem triado, 90% fecha. A avaliação para a primeira cirurgia é o principal. E, pessoal, não é porque tem um buraco que tem indicação. Existem biomarcadores. A gente está discutindo sobre isso aqui em toda a OCT. Esse ano inteiro nós falamos sobre isso. Então, se você tem um paciente que você acha que ele pode se beneficiar ou acha que não pode se beneficiar, mas se você não está confortável para entender sobre todos esses biomarcadores e a indicação, em primeiro lugar, assistir a OCT. Segundo, encaminhar para um colega que pode, ou discutir com um colega que pode te ajudar com isso. Porque a melhora funcional em alguns casos de buraco de mácula, às vezes até caso mais crônico, é incrível.
Mas tem um buraco que você não vai operar de jeito nenhum, porque aquele buraco não vai melhorar. Tá? Um dos exames que eu gosto de fazer, eu já falei sobre isso aqui com vocês, é a autofluorescência. Se você pega no meio do buraco ali e você não tem um hiperalto, você tem hipoalto, esqueça, você pode botar o que for ali, pode botar um santo ali dentro, que não vai funcionar porque não tem EPR viável. Aí você vai fechar um buraco sem EPR viável? Não tem sentido, né? Então tem que ter uma avaliação ampla desses pacientes e pensar na pessoa na hora de indicar. Eu não gostaria que minha mãe fizesse uma cirurgia só para fechar um buraco e continuasse igual. É isso. De acordo. É isso aí, né? Por hoje é isso, então. Maduro, Acho que a discussão é muito é boa. Bacana. Pessoal que no final conseguiu entrar uma galera boa, mas eu peço desculpas pela confusão. Hoje a gente ia fazer uma transmissão direta pelo YouTube, porque fica mais fácil, isso é um pedido que vocês estão tendo para a gente. Vocês assistirem aquilo do celular ou de onde estiverem, da TV de casa, ao invés de ter que acessar o Zoom. Então, semana que vem a gente vai tentar de novo. E se a gente conseguir aí, a aula do Orbit, ela é uma aula para ser assistida numa TV grande, tá? Uma TV de boa qualidade. Para parar de assistir série e assistir Orbit, né? O negócio de Pois ficar vendo, é. maratonando série não tá com nada, não. É para maratonar o Orbit agora. Valeu, É isso aí, pessoal. gente. A gente teve uma discussão Amanhã, bem São bacana Paulo. hoje, né? Desculpa. Amanhã estou em São Paulo, Congresso da USP, quinta-feira.